As reações são transformações bem definidas. E da mesma forma como podemos diferenciar o seu estado inicial, os reagentes, do seu estado final, os produtos, podemos também definir a variação de entalpia de uma reação. Coube a Germain e Hess chegar experimentalmente a essa conclusão. A partir de suas pesquisas, formulou a seguinte lei: a variação da entalpia quando um sistema passa de um estado inicial a um final independe dos estados intermediários da transformação. Não importa, portanto, o caminho seguido. A variação de entalpia é sempre igual. Olá, amiguinhos, tudo bem? E aí, meu? Olha lá, terceira aulinha nossa de termoquímica, aquele assunto fascinante, a química adentrando o seu lado, não é verdade? Então, hoje para falar do quê? Hoje para falar de dois assuntos que são energia de ligação e lei de Hess. Começando pela primeira, né? Questão de princípio. Energia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação entre dois átomos no estado gasoso. É importante, meu amigo, você saber o conceito. Eu vou repetir. Energia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação entre dois átomos no estado gasoso. Ah, mas é fácil, é fácil, é fácil. Por exemplo, imagine que você tem, que você gira, um giz. Aquele negócio que o professor escreve lá, aquelas bobagens todas lá. Então você olha para o giz, olha para o giz. Imagine um giz. O que é o giz? Uma mistura de compostos, dos quais o mais importante é o sulfato de cálcio, CaSO4. Se você ficar olhando para o giz eternamente, você acha que ele vai quebrar sozinho? Só se tiver uma força mental muito grande. Não, brincadeira, não vai quebrar sozinho. Por quê? Porque os átomos estão ligados, formando íons, etc., de uma tal forma que estabilizou os átomos estão estáveis, eles não querem se separar. Nenhuma ligação quebra sozinha. Para quebrar a ligação é preciso dar energia. Essa energia se chama energia de ligação e se mede em quilocalorias por mol de moléculas. Vejamos o que o espera, meu amigo. Muito bem, entrando aí na sua telinha, energia de ligação, tá certo ou não? Que é um processo de calcular ΔH, é a energia necessária para quebrar uma ligação entre dois átomos. Como é que funciona? Como é que se calcula um ΔH a partir das energias de ligação? Imagine uma reação. A2 mais B2 dando 2AB. O que é A2? É uma ligação covalente AA. B2, ligação covalente BB. Meu amigo, veja, meu amigo. O A está ligado com o A. Então aqui é uma ligação covalente, um par de elétrons. Isso deu estabilidade aos dois. Nenhuma ligação quebra sozinha. Para quebrar a ligação eu tenho que dar energia. Se não der energia, não quebra. Então eu tenho que dar energia para quebrar isso aqui, dar energia para quebrar isso aqui. Então entra energia para quebrar ligações. Ora, meu amigo, se para quebrar uma ligação entra energia, para formar a ligação, sai energia. Se um processo num certo sentido é endo, o sentido inverso é exo. Entra energia para quebrar, sai energia ao formar, como é que você calculou ΔH? É o que entra menos o que sai. É o que entra, por quê? Por quê? Porque entra energia para quebrar a ligação e sai energia ao formar a ligação. O ΔH é o balanço. Uma coisa importante, a energia de ligação é sempre positiva. Por quê? Porque quebrar a ligação é um processo endotérmico. Entra calor para quebrar a ligação. Se não entrar calor, não quebra a ligação. Você que se lembra da aula passada, eu coloquei lá na aula passada que o ΔH é igual a HF menos HI, que é final menos inicial. E hoje eu estou colocando o entra menos sai, que é o contrário. Ih, você bagunçou tudo. Não é isso. Quando eu trabalho com entalpia de formação, é um conceito. Quando eu trabalho com energia de ligação, é outro conceito. Entalpia de formação é o conteúdo de calor da substância. Entendeu ou não? Então o ΔH, por definição, é o final menos inicial. Quando você calcula o ΔH por energia de ligação, você está fazendo um balanço energético. Você dá energia para quebrar a ligação. A ligação quebra, sai energia ao formar a ligação. O ΔH vai ser a diferença, o balanço. Se entra mais do que sai, é endotérmica. Se sai mais do que entra, é exotérmica. Não sei se você entendeu. No exercício você vai entender. Olha lá, está aqui.
calcule a variação da entalpia, o ΔH, da reação, a partir das energias de ligação em kcal por mol. Veja, meu amigo, vamos ficar aqui, ó. Para quebrar a ligação HH, eu tenho que fornecer 104 quilocalorias. Para quebrar a ligação BR-BR, eu tenho que fornecer 46. Para quebrar a ligação HBr, eu tenho que fornecer 88. Aí eu tenho uma reação. O que é uma reação, cara? É a transformação de reagentes em produtos. Veja bem. H está ligado com H. E aqui, H está ligado com BR. Então, para essa reação acontecer, eu tenho que quebrar essa ligação. Quebrar isso aqui. Quebrar isso aqui. Isolar os átomos. Aí um BR junta com H e outro H junta com BR. Então, para quebrar a ligação, tem que dar energia. Entra 104 para quebrar isso, entra 46 para quebrar isso. Entra um total de 150. Para formar, é o contrário, porque se para quebrar entra, para formar sai. Vai sair quando? Quanto? 2 vezes 88, que dá um total de 176. Ora, meu amigo, se entra 150 e sai 176, sai mais do que entra. A reação é exotérmica, o ΔH tem que ser negativo. Por isso é que você faz o entra menos sai, para se adaptar ao sinal que a gente já tinha convencionado antes. Então, quando trabalhar com a energia de ligação, você faz o que entra menos o que sai. E vai dar o quê? Isso menos isso, que vai dar menos 26 quilocalorias. Meu amigo, isso é muito legal. É um segundo processo de calcular ΔH, que cai pouco. Agora, o que cai muito é a lei de Hess. Meu amigo, cai demais. Como é que é o negócio da lei de Hess? É o seguinte, a variação de energia numa reação depende somente do inicial e do final, e não depende das etapas. Ou, se a soma de reações der uma nova reação, a soma dos ΔHs dará um novo ΔH. São dois enunciados. O que eu acho mais legal é o segundo. Se a soma de reações der uma nova reação, a soma dos ΔHs dará um novo ΔH. Antes de te mostrar como é que usa isso, eu vou te mostrar a lei escrita, para que você guarde. Olha lá. A partir da lei de Hess também se calcula a ΔH. Como é que é a lei de Hess? A variação de energia, ou seja, o ΔH, numa reação, depende somente do estado inicial e final do sistema, e não das etapas intermediárias pelas quais a reação passou. Ou, aqui nós gostamos mais, essa daqui embaixo, se a soma de duas ou mais reações conduzir a uma nova reação, a soma dos ΔHs das primeiras será o ΔH da nova reação. Não precisa anotar isso aí não. Eu vou te mostrar isso direto como é que funciona. Olha lá. A mais B produz AB. Aí o AB reage com B e dá AB2. Isso aqui é um mecanismo de reação. É um conjunto de reações. ΔH1 é a entalpia da primeira reação. ΔH2 é a entalpia da segunda. Meu amigo, quando eu somo reações, quem aparece de um lado como reagente, como produto, e do outro como reagente, é sumido. Por que é sumido? Porque apareceu aqui para sumir ali. Apareceu aqui para sumir ali. Ni que soma vai dar o quê? A, que estava aqui, vai para cá, mais 1B mais 1B, 2B. A flechinha não precisa somar. E aqui eu tenho 1AB2. Meu amigo, segundo o Hess, se a soma de reações dá uma nova reação, a soma dos ΔHs dará um novo ΔH. Ou seja, esse ΔH é o ΔH1 mais o ΔH2. É muito importante você saber usar isso aí. Como que isso cai no seu vestibular? O examinador dá para você uma série de reações e pergunta o ΔH de uma outra que vai ser fruto da mexida dessas reações. A grande vantagem da lei de Hess, também chamada lei da aditividade dos calores de reação, é que graças a essa lei você pode somar reações, subtrair reações, multiplicar equações e dar certo para conseguir achar o ΔH. Vou te mostrar como é que é, você não perde por esperar. Veja só. Calcule o calor da reação. Reação de combustão do etileno. Sendo dado. O mais importante aqui é o sendo dado. Nós temos aqui 3 reações. A reação de formação do etileno, cujo ΔH é 11. A reação de combustão do carbono, ou formação do CO2, que o ΔH é menos 94. E a combustão de hidrogênio, ou formação da água, que o ΔH é menos 68. Muito bem. Meu amigo, ele te deu 3 reações e te pediu o calor de uma outra. A ideia é a seguinte.
quando você tem várias reações para achar uma, você tem que adaptar as reações dadas de tal modo que a soma delas dê a reação pedida. Como é que eu faço então? Eu analiso uma por uma das substâncias na reação dada e na reação pedida. Eu preciso um C2H4 e preciso dele à esquerda. E me foi dado um C2H4, mas à direita. Se eu somar essas reações aqui, cara, o C2H4 vai aparecer no segundo membro. Não me interessa ele aonde? No primeiro. Então eu tenho que dar um jeito de inverter a primeira equação. Porque se eu inverter a primeira equação, isso passa para reagente. E isso aqui passa para produto. Então eu inverto a primeira, está aqui, ó. C2H4 vai para a esquerda, 2C e 2H2 vai para a direita. Se o ΔH num sentido é 11, no outro é menos 11. Então como é que você sabe que tem que fazer isso? Olha aqui, C2H4 estava à esquerda, eu preciso dele à esquerda e me deram à direita. Então eu inverto e dá isso aqui. Bom, segunda coisa, oxigênio. O O2, meu amigo, aparece na segunda e na terceira. Quando a substância da reação pedida aparece duas vezes na reação dada, eu esqueço dela. Ela vai ser acertada em função das outras. CO2, está antes ou depois da flecha? Depois. E aqui foi dado depois também. Então, depois da flecha, a flecha aqui, ó. Depois da flecha, depois da flecha. Então, está do mesmo lado. Então, é só manter. Só que eu preciso 2 CO2. E eu tenho um só. Então, eu tenho que multiplicar essa reação por 2. Está aqui. 2C mais 2O2. Se eu multiplico a reação, também tem que multiplicar o ΔH. Porque ΔH é por mol. ΔH é para 1 mol de carvão. Para 2 é o dobro. Está aqui. Finalmente, água. Está na segunda, no segundo membro, depois da flecha. E aqui também está no segundo membro. Eu preciso de 2 águas, mas só me deram uma água. Eu preciso de 2 águas, mas só me deram uma água. Então multiplico a reação por 2 e também o seu calor. Então mantenho e multiplico por 2. 2H2 mais O2, 2H2O, ΔH igual a isso aqui, que é o dobro disso. Ora, quando eu somo as reações, quem aparece repetido eu cancelo. C à direita, 2 aqui, 2 lá, então cancela. H2 à direita, H2 à esquerda. 2 aqui e 2 lá. Somou, cancelou. Então vai sobrar o quê? C2H4 mais 2O2 mais 1O2, 3O2. Produz. Do outro lado, 2CO2 mais 2 águas. Se a soma de reações dá uma nova reação, a soma dos calores dá um novo calor. E você acha, assim, o ΔH da reação, que é menos 335 kcal. Há 3 processos de calcular ΔH: entalpia de formação, energia de ligação e lei de Hess. Não perca a próxima aula, porque na próxima aula a gente vai mostrar só exercícios de termoquímica. Você vai adorar só exercícios de termoquímica, um atrás do outro. Não perca então. Foi um prazer.